Fala, aluno Prime. Seja muito bem-vindo à quinta aula e nesta aula nós iremos criar a nossa tabela calendário antes mesmo de começarmos os nossos relacionamentos e criarmos as nossas medidas, ou seja, a modelagem. Então vamos fazer a nossa tabela calendário. Pois bem, a nossa tabela calendário nós faremos além da linguagem, através da linguagem DAX. Então iremos aqui em exibição de tabela, dentro de exibição de tabela, nova coluna, dentro de nova coluna, vou chamar aqui de Jim underline calendário. E eu utilizar a função calendar alto. Uma tabela de vários valores foi fornecida, sendo necessário um valor único. Ele não conseguiu. Existem várias datas e ele não conseguiu aqui criar a nossa calendar alto. Né? Então, não ESC aqui. E na realidade eu fiz errado. Eu cliquei em nova coluna, né? Nova coluna, nova tabelas inteligente. Agora sim vai funcionar, tá? De calendário e calendar alta função. Demorou um pouquinho. Beleza, criou. Só que ele criou aqui um conjunto muito grande de dados, de datas, né? Ele criou realmente um conjunto muito grande mesmo. Então, deixa eu ver o seguinte aqui, que eu vou alterar. Como eu não vou analisar data, eu vou analisar data de nascimento, eu vou analisar as demissões, os desligamentos, admissões e demissões. Então, ao invés de utilizar a calendar alto, porque ele criou um intervalo gigantesco e vai ficar muito grande, nós faremos o seguinte. Eu vou pegar aí o intervalo entre a primeira admissão e a última, que é o que importa pra gente, tá? Não vou fazer uma data de análise de a data de nascimento de cliente. Não precisa, já tem a data a idade para isso. Então não precisa. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar a data do quê? Aí ele me pede três argumentos: ano, mês e dia, certo? Então eu vou pegar o ano. Aqui na menor, data de admissão, que é a nossa fato contratação, fato contrato, né? Então eu quero pegar o ano desta menor data. O dia é o primeiro dia do primeiro ano. Então ele vai me trazer o ano. Qual foi o ano da primeira contratação? Ah, foi 2003, 2004. Ele me trouxe aqui 2003 ou 2004 aqui. E depois o dia 1, mês 1. Tá? É isso. Agora eu vou colocar vírgula e ele pede o final. É a mesma coisa. Date. Só que agora eu quero o último ano de contratação, certo? Então eu vou pegar aqui o ano. Agora eu quero max data admissão. Mesma coisa. O maior ano. E aí será 12 o mês, 31 o dia. É o último dia e o último mês do último ano de contratação. Agora basta fechar aqui a nossa função. Maravilha. O primeiro ano de contratação foi 2002. Então ele já trouxe aqui de 2002 em diante. Então eu vou clicar na coluna, já vou renomear para data. Vou tirar o tipo de dados para data ao invés de data e hora. E vou colocar aqui short date, que é data abreviada. Beleza. Já aproveitando, vou aqui em ferramentas da tabela, nesta tabela calendário, eu quero marcar que esta tabela, ela é uma tabela de data para o meu conjunto de dados, então vou marcar ela e vou selecionar a coluna data. Salvei. Ele já vai alterar o ícone aqui no canto direito, colocando tipo um cartãozinho de identificação falando que esta coluna é a coluna de data da tabela data. Beleza. Agora eu vou adicionar as demais informações relacionadas à data, numa tabela calendário, como ano, mês, nome do mês, semestre, nome do semestre, trimestre, nome do trimestre, semana, nome da semana, dia, nome do dia, mês barra ano, eu quero concatenar, janeiro de 2022, fevereiro de 2002, e assim por diante. E bora. Seguinte, vou clicar em criar aqui, nova coluna, ano. Eu tenho que utilizar a função em inglês chamada year, da coluna data. Ele vai trazer o ano de cada data que está aqui, 2002 em diante.
Agora, novamente, nova coluna. Quero trazer o mês. O número do mês, né? 1, 2, e a função é month. Month de mês em inglês. Referenciando a coluna data. Como já estou dentro da tabela, só basta chamar o colchetes que ele já me traz todas as colunas desta tabela. Próxima é o nome do mês. Quero trazer Jan, Fev, Mar, abreviado. Eu não quero trazer o nome inteiro. Vamos chamar aqui de nome do mês. Será format, nossa data. Qual o formato que eu quero utilizar? MMM. Eu coloco 3 M's, ele traz o nome do mês abreviado. Eu coloco 4 M's e ele traz o nome inteiro. Então ele trouxe Jan, Fev, Mar. Se eu quisesse o nome inteiro, ele traria janeiro, fevereiro, e eu colocaria 4 M's. Próxima coluna. Eu nem preciso criar a coluna data, tá? Eu crio por mania mesmo, mas eu não preciso. Agora a próxima coluna é o semestre. No nome do semestre eu vou utilizar a função condicional if. Não preciso do switch aqui. Então, se o mês for menor que 7, então o semestre é 1. Caso contrário, é o segundo semestre. Então, se for de 1 a 6 é o primeiro semestre, se for de 7 a 12 é o segundo. Beleza, nova coluna. Agora eu quero o nome do semestre. S1, S2. Então, nome do semestre. Vou utilizar a função concatenate, porque eu quero concatenar o S com a coluna semestre. Fechei. Beleza. Agora a nova coluna. Quero criar a coluna de trimestre. Trimestre eu teria que utilizar a função switch para isso, porque ela é mais simples. Então mude. Lembrando que, caso você não saiba, significa que você não assistiu o curso de Power BI de DAX avançado, tá? Lembrando que esse business case, esse curso, é depois que você acompanha o curso de DAX e o curso de Power BI do curso de DAX. Eu sempre vou frisar isso, porque depois pode surgir uma dúvida. Ah, pô, mas não explicou muito bem como utilizar a suíte. Lá eu explico detalhadamente. Então, assista ao curso caso você não tenha assistido. Agora, vamos lá criar aqui a nossa condição para calcular aqui o nosso trimestre. Deixa eu dar um zoom aqui e aumentar a coluna. Então é o seguinte. Se o mês for menor que 4, então é 1. Significa que é de 1 a 3. Se o mês for menor que 7, é 2. Significa que ele é maior que 3, ou seja, é 4, 5, 6. E é menor que 7. Se o mês for menor que 10, então ele é de 7 a 9, de julho a setembro. Então é o terceiro trimestre. Caso contrário, é o quarto trimestre, porque vai ser de outubro a dezembro. Beleza. Coluna criada. Vamos validar aqui, por exemplo. Sei lá, selecionei o terceiro trimestre. Tem que ser de setembro, outubro, novembro. Aqui, ó. Perdão, agosto, julho, agosto, setembro. Que é outubro, novembro e dezembro é o quarto trimestre. Então aqui, ó. Mês 7, 8 e 9. Perfeito. Vou limpar os filtros. Agora eu vou adicionar aqui a coluna de nome do trimestre. Trimestre, no mundo corporativo, não chamam de T1, T2, chama de Q. Porque por causa que é a nomenclatura em inglês de quarter. Quarter é trimestre em inglês. Então, o nome do trimestre. Concatenate. Q com a coluna trimestre. Show. Agora nós criaremos a coluna da semana. E semana não utiliza S. Semestre utiliza, que é de semester. Agora, semana utiliza o W de week. Tá? Então, semana. Era o número da semana. Week num. Número da semana. Coluna data. E aí tem os tipos, né? Um começa no domingo, o 11 começa na segunda semana. Sempre eu utilizo começando no domingo, né? Domingo até sábado da semana. Então me trouxe os números. Agora, nova coluna, nome da semana. Week 1, Week 2, assim por diante. Nome da semana. Vai ser um concatenate. W. Semana. Aí vai trazer W1, W2, assim por diante. Nova coluna. Agora eu quero trazer o dia e o nome do dia. Dia. Dia em inglês é day. Da coluna data. Perfeito. E agora, nome do dia. Vai ser format, data, DDD. 3Ds, abreviado. 4Ds, segunda-feira, terça-feira. Eu não vou utilizar assim. E agora, para concatenar aqui o mês e o ano, tá?
Eu quero que vai ser janeiro de 2002, fevereiro de 2002, assim por diante. Então, vou chamar de mês barra ano, dessa coluna. Eu vou utilizar o seguinte, ó. Vai ser ano e comercial para concatenar, barra e comercial para concatenar de novo. Na realidade é o seguinte, é ano no final e aqui no começo é nome do mês. Então eu quero o nome do mês concatenando com a barra, que é a divisão, e o ano. Então, eu me trouxe certinho. Agora, eu vou adicionar um contador que é como se eu quisesse que todos os anos da minha base de dados tivesse um identificador. Então, por exemplo, 2002 é o primeiro ano da minha base. 2003 é o segundo ano. 2004 é o terceiro ano e assim por diante, tá? Como se fosse um ID para o ano. Nós não temos, eu vou criar isso. Não que necessariamente nós iremos utilizar, mas eu vou criar para vocês aprenderem também como utilizar, ok? E a função é bem simples. Simples mesmo. Presta atenção. É o seguinte, ó. Então dá um Shift Enter aqui, ó. Abro colchetes, parênteses, perdão. É o ano menos o menor, o menor, que é o min, ano. Ou seja, o ano atual, aqui 2002. Menos o menor ano. Qual é o menor ano do meu conjunto? O próprio 2002. Então 2002 menos 2002 é 0. Certo? Esse resultado. Que tem que fechar mais um parênteses. Vezes 12 são a quantidade de meses mais o próprio mês. E olha interessante o que vai acontecer. E perdão, não é um contador do ano, tá? É um contador dos meses. Dos meses, tá? Então é um contador para esse mês e ano. Falei errado, tá? Então, janeiro de 2002 é o código 1. Fevereiro de 2002 é o código 2. E assim por diante. Ó. Março de 2002 é o código 3. E assim por diante. Se eu for avançando, ó, eu vou ter fevereiro de 2005 é o código 38. Porque qual é a conta? Ele está pegando o ano atual menos o mínimo. O ano atual é 2002. Desta linha, certo? E qual que é o menor ano da minha base? É 2002 também. Então ele zerou. Esse resultado é igual a zero. Vezes 12. 12 vezes 0 é quanto? É 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Mais o número do mês. Qual o mês atual? 1. Então ele trouxe o mês 1. Quando for pro mês 2, é a mesma conta, só que ele trouxe o 2. Até o 12. É isso daí. Quando chegar no 13, ele vai fazer o seguinte, ó. Agora o ano é 2003. Então o que ele vai fazer? Qual é o menor ano da minha base? 2002, tá aqui. Qual é o ano atual? 2003. 2003 menos 2002 é 1. 1 vezes o 12 é 12. Então temos 12 aqui. Mais o mês atual. Qual é o mês atual? 1, que é janeiro. Cadê aqui? 1, que é janeiro. Então 12 mais 1, 13. E aí esse mesmo resultado aqui, que é 12. Aí vai para fevereiro. 12 mais 2, 14. E assim por diante. Eu crio um ID para essa concatenação que nós fazemos aqui de mês barra ano. E agora é o seguinte, quando eu quiser utilizar esta legenda para que ele ordene pela forma correta, se eu não utilizar que ela está sendo classificada pelo contador, o que ele vai fazer quando eu colocar num gráfico? Ele vai classificar em ordem alfabética. E não vai trazer janeiro 2003, fevereiro 2003, março 2003 na sequência. Ele vai trazer em ordem alfabética. A, B, C por diante. Então, para poder corrigir isso, por isso que nós criamos esse contador. Para que, quando eu clique na coluna aqui na ferramenta, quando eu clique na coluna mesano, eu vou aqui em ferramenta de coluna, classificar por contador. Eu poderia chamar de ID, mês e ano, etc. Agora é o seguinte, quando eu utilizar esta coluna aqui num gráfico, então, por exemplo, eu vou adicionar um gráfico qualquer aqui. Sei lá, esse aqui. Vou adicionar aqui e vou deixar ele grande.
nossa de calendário, eu vou colocar o mês ano aqui. Eu vou, sei lá, contar a quantidade de anos que tem. Ó que interessante, ó. Presta atenção no eixo. Deixa eu minimizar aqui o filtro. Ó, ele trouxe ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Já trouxe ordenado. Então já vai de 2002 a 2003 a 2004. Se eu não faço todos aqueles ajustes, ele viria... Os meses começam com A, depois com B, depois com C, assim por diante, em ordem alfabética. Aí ficaria tudo bugado. Por isso que nós fazemos aquilo. Maravilha? Então, para finalizar, eu fiz isso para o mês e ano, eu tenho que fazer isso para o nome do mês. Então, a mesma coisa, só que agora o nome do mês, a referência dele é o código do mês, que é o número do mês aqui. Então, eu classifico pelo número do mês. Perfeito. É isso. Trimestre, eu consigo classificar trimestre pela coluna trimestre? Consigo. Mas o dia eu não consigo porque o dia ele referencia a própria data, então não dá. Então agora o trimestre ele vai carregar correto. Eu vou colocar com o semestre para classificar pelo semestre também. Cadê aqui? Semestre. Então, tanto o nome do mês ele vai classificar corretamente com a ordem do número do trimestre, nome do semestre, perdão, o nome do mês pelo número do mês e o nome do trimestre pelo número do trimestre. E já vai classificar correto. Semana também, né? Tem que classificar semana. Semana pela semana. Porque ele classifica correto. Só que o nome do dia ele não deixa. Ele vai classificar o nome do dia pelo dia, ele não deixa. Tá vendo? Ele se repete muitas vezes e ele não consegue ordenar. Então, o nome do dia ele não deixa. Maravilha? Agora é o seguinte. Vocês podem me perguntar, né? Pô, eu tenho aqui o nome do mês, mas eu não quero. Eu quero que a primeira letra seja maiúscula. Como é que eu faço para a primeira letra ser maiúscula? Vamos fazer? Vamos fazer, tá? Caso você não queira, a aula acabou por aqui. Vejo você na próxima aula. Caso você não queira utilizar. Agora, para quem quer utilizar, eu vou mostrar como fazer. Para caso você queira utilizar em um outro cenário, criar a primeira letra, a primeira letra do que você da célula que você estiver analisando, que seja maiúsculo, você tem que fazer os seguintes passos. Então, bora lá. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Então, primeiro, eu vou criar uma variável. Vai ser, vou chamar ela de mês. Que é esse format. Então tá aqui. Beleza? Criei uma segunda variável chamada de primeira letra. Vai ser à esquerda da minha variável mês. Quantos caracteres começando da esquerda para a direita? 1. Então ele só vai pegar em janeiro só o J, em fevereiro só o F e assim por diante. Só que eu quero que essa letra seja maiúscula. Então, antes do left, eu coloco um upper. Upper é maiúsculo em inglês. E só abre e fecha parênteses. Então ele vai deixar em maiúsculo o que estiver aqui dentro, que é a primeira letra do mês. Agora eu quero as duas últimas. Eu vou chamar de demais letras. Que será o seguinte, eu tenho que pegar as letras, exceto a primeira. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar as letras da direita, da nossa variável mês. Quantas casas? À direita. Vai ser len. O que é len? Ele vai contar quantos caracteres tem aquela letra. Por exemplo, janeiro. Tem o J, o A, o N, o E, o I, o R e o O. Tem 7 letras. Então ele vai trazer 7. Se eu estou abreviando, todas obrigatoriamente serão 3 letras, mas eu quero garantir que ele vai fazer de forma correta. Então eu utilizo o len da minha variável. Mas todas são 3, né? Menos 1. Por que 1? Porque menos a primeira letra. Porque o right ele pega da direita para a esquerda. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever aqui, tá? Janeiro. Aqui é assim. O que ele vai fazer? Ele vai pegar da direita para a esquerda. Então, daqui para cá. Apertei errado aqui. Vai fazer isso aqui. Pegar daqui para cá. E aí ele vai pegar essas letras, exceto a primeira, porque eu estou colocando menos 1.
Então aqui em janeiro teria 7. Aqui teria 7. Só que menos 1, 6. Então ele vai pegar essas daqui e vai ignorar essa. Certo? Então, é isso que nós fazemos. E não coloco o upper, porque são minúsculas. Agora, o final, eu concateno essas palavras, certo? Então, var nome mês será a concatenação entre a primeira letra com as demais letras. E o retorno de todo esse resultado acima é a última variável, a final. Feito isso, olha que interessante. Todos os meses já vem aqui com a primeira letra de forma maiúscula. E como o mês barra ano já está concatenado com o nome do mês, ele já ajusta aqui também. Parece um pouquinho difícil, né? Mas é lógica. Isso aqui é basicamente lógica. Tá. Agora sim, finalizamos a nossa tabela de dimensão. Na próxima aula, nós criaremos os relacionamentos e, na sequência, as medidas. Teremos algumas medidas complexas. Tá? Então, e nós, no momento que estivermos criando as medidas, precisaremos voltar e ajustar relacionamentos. Tá bom? Então, vai ser uma mescla entre relacionamentos e as medidas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.